Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje quero trazer uma palavra de conforto aos nossos corações, com o tema Deus nunca desiste. Nós vivemos numa época, em que todos querem desistir, parece que é uma época de desistência. As pessoas querem desistir dos estudos, Porque o estudante muitas vezes está achando a matéria difícil, fala, ai, tô cansado, tô com preguiça, quero parar. Às vezes do trabalho, por vários conflitos, às vezes do casamento, por momentos de crise. A desistência, afinal, é o mal do século. Todo mundo desiste por qualquer besteira, por coisas pequenas. As pessoas estão sempre desistindo de tudo e com a maior facilidade. Mas nós não temos um Deus de desistência. Ele nunca desiste de nós. E não importa a situação que nós estejamos enfrentando. Eu quero te animar a não desistir, porque Deus, Ele não desiste de você. Todos nós, em algum momento da vida, já tivemos vontade de desistir de algum sonho, de algum projeto, não é verdade? Eu já tive momentos assim. Somos tomados por incerteza, por tristeza, por frustração, decepção. Esses são sentimentos, infelizmente, fazem parte da nossa vida. Mas a gente precisa aprender, que nós temos um exemplo de fé, Um exemplo que Deus não desiste de nós, seja qual for aquilo que a gente esteja passando. Muitos até desistem da sua caminhada com Deus, apenas por ouvir pessoas, falando coisas desanimadoras para elas. Mas nós não podemos desistir, em momento algum. As pessoas que estão ao nosso redor podem até nos fazer tentar desistir, mas nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, olhar para a palavra de Deus e todos aqueles exemplos, que ele deixou na Bíblia, histórias de pessoas como eu e você, gente como a gente de carne e osso, homens, mulheres, pessoas que encararam, a vida, erraram, acertaram. Ali estão pessoas, para a gente poder olhar aquelas lições e poder aprender com a vida delas. Através da vida dessas pessoas, da vida delas, Deus nos diz, não desista, porque eu não desisto de vocês. Por pior que seja a situação, Deus nos ensina de Gênesis a Apocalipse a não desistir, porque Ele é um Deus que não desiste de nós. Vamos olhar o exemplo do apóstolo Pedro? Olha, gente, Pedro viveu muitos eventos sobrenaturais na vida dele. Isso envolvendo também os outros discípulos de Jesus. Eles viram ressurreição, curas, eles viram pregações, participaram de pregações que converteu milhares de pessoas. Estiveram à frente da igreja, autoridade. Pedro recebeu a autoridade dada por Jesus de estar à frente da igreja, mas nem sempre Pedro viveu assim. Tiveram momentos que ele passou por tempestades, por aflições e até por desistências. Olha só no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 14, versículos 22 a 30, os discípulos de Jesus sentiram medo diante da tempestade quando eles estavam no barco. Mas Pedro confiou em Jesus, porque ele sabia que com Jesus ele estaria em segurança. Então Pedro saiu rapidamente do barco, andou sobre as águas, mas chegou num determinado momento, Pedro vacilou, ele teve medo, ele tirou os olhos de Jesus. E aí ele ficou perdido ali naquela ventania, se afundou. Mas mesmo quando Pedro, não teve mais fé, Deus não desistiu de Pedro. Jesus estava ali. Jesus poderia até ter repreendido Pedro, mas ele não fez isso. Quando Pedro gritou, Senhor, salva-me! A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o levantou e depois o trouxe de volta para o barco. Porque Deus, Ele não desistiu de Pedro, mesmo quando ele teve medo. Quero te falar algo especial. Deus, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Mesmo quando a nossa fé está vacilante, mesmo quando a gente não está acreditando,
Mesmo quando a gente até abandona a fé e abraça a incredulidade. Mesmo quando a gente não tem confiança em Deus, mesmo quando nós não somos capazes de acreditar que Ele é fiel para nos sustentar até o fim. Deus continua sendo Deus e Ele não desiste de nós. Então quero encorajar você a refletir neste texto bíblico, a perceber que homens e mulheres como nós viveram aqui, vacilaram, erraram, mas mesmo assim Deus não desistiu deles. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Seja qual for o momento que você está passando, saiba disso. Jesus te ama. Deus tem um propósito lindo na sua vida. Você não precisa ficar preso somente a uma situação difícil, a um momento de dor. Saiba que tudo passa e que nós podemos, assim como Pedro, clamar pelo Senhor Jesus e Ele vai nos pegar pelas nossas mãos. Amém? Quero fazer uma oração, pedir que o nosso Deus ministre confiança, ministre a certeza de que Ele cuida de nós, para que nós não possamos desistir. Mesmo que venha aquela vontade de desistir, a gente lembre, né? Eu tô com Deus, eu tenho Ele na minha vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu oro neste momento, com base nessa palavra, mesmo sabendo que tantos homens e mulheres do Senhor, ó Deus, desistiram, fraquejaram. Nós também somos como eles, Senhor, estamos sujeitos aos mesmos sentimentos. Então eu te peço nesta hora, Senhor, que fortaleça o nosso coração, renove em nós a fé, renove em nós, ó Deus, o amor a Ti, a confiança de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está no barco e não vai nos deixar afundar. Peço que o Senhor traga paz, cada um que está me ouvindo, ó Deus, e a certeza de que o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Deus, pelo seu amor. Obrigada pelo teu cuidado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então quero deixar essa mensagem no seu coração e pedir que seu coração seja inundado pelo grande amor de Jesus Cristo. Que você saiba sempre, Deus não desiste de você. Seja qual for a situação que você está vivendo, seja qual for a dificuldade, Ele não desistiu. Ele não mudou os seus planos em relação à sua vida. Pode ser que você esteja aí com medo, com tristeza, com preocupação, mas coloque a sua vida diante de Deus e tudo vai mudar. Eu creio. Fiquem todos com Deus, na bênção dEle. Tchau, tchau.